irmãos, vamos meditar no trecho da palavra do Senhor. Está no livro de Gênesis, capítulo número 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedarlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Bisa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes já juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos havia servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer aos reis que estavam com ele. Feriram aos Refaíns em Astarote Carnaim, e aos Zuzins em Arã, e aos Emins em Zavé Kiriataim, e aos Oreus e no seu monte Seir, até El Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram todas a terra dos amalequitas, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara, e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Ener. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles na noite, e eles e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Zavé, que é o vale do rei. Tá bom, até aqui, vamos orar. Deus eterno, poderoso Pai, agradecemos, Deus querido, pelo texto, a palavra. Ó Deus querido, que possamos aqui, Pai querido, entender, colocar no coração aquilo que o Senhor quer falar aos nós, Pai. Que seja o Senhor aqui falar, não eu, mas o Senhor, Pai. Que possamos compreender, não só compreender, mas absorvê-la e também praticar a Tua palavra, que será, Pai, aqui ministrada. Pai, sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. Assim a Sua gloriosa palavra nos diz. Deus, em nome de Jesus, se conosco. Te agradecemos por esse momento do texto, a qual o Senhor tem nos dado. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Pode nos assentar. Vamos assentar. E aqui nós estamos, meu irmão, diante desse texto que é importantíssimo para que a gente possa ter um entendimento dessa manhã e a mensagem a qual o Senhor tem colocado nos nossos corações. Mas antes de estarmos explorando aqui, irmãos, esse texto, é importante. Obrigado, filho. Que entendemos que, com o passar dos anos, nós temos entendido, né, o que de fato significa sermos uma igreja, não é, meus irmãos? Ao longo desses tempos, nós temos vivido juntos, nós temos compartilhado
e através de um modelo existente no livro histórico de Atos dos Apóstolos, nós temos lutado para sermos ali o que eles foram e o início da igreja. E até hoje nós lutamos, porque nós não conseguimos alcançar ainda o status daquela igreja. E talvez não iremos alcançar, porque é uma igreja que floresceu dentro de um tempo a qual recentemente o Senhor Jesus estava, dentro de uma primeira geração apostólica, né? Mas a gente continua prosseguindo, lutando, né, meu irmão? Continuamos lutando e nós não vamos desistir, nós não vamos parar de lutar em ser cada vez mais parecido, né, com esta igreja maravilhosa que foi a igreja de Atos dos Apóstolos. Mas nós estamos aqui, de uma forma ou de outra, oramos juntos, né, nos nossos cultos, né? Temos um momento de compartilhar a comunhão, né, a mesa, nós temos orado juntos, a palavra a gente compartilha, como agora mesmo, né? Estamos a compartilhar a palavra, ler um texto bíblico. Nós estamos, de fato, realizando, né, irmãos, o que se constitui em ser igreja, né? Partilhamos, né, de uns aos outros, conversamos, e tudo isso faz parte de uma identidade, irmão, genuína, né? De que faz parte do que é ser igreja. Mas muito antes da igreja existir, nós estamos aqui no Primeiro Testamento, mas muito antes dela existir, ela já entregava traços do que realmente iria acontecer lá na frente. Então, veja como isso é maravilhoso. Muito antes da igreja vir a existir, nem 1000 anos mais ainda atrás, nós temos aqui um texto que podemos ver exatamente traços, podemos enxergar, irmãos, características que lembram a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor constitui ali, antes mesmo, né, assunto aos céus. Ele diz incumbências. E aqui nesse texto a gente encontra, irmãos, traços e que fazem nos lembrar características de uma igreja que está em um caminho certo, evidencia o evidente. Uma delas, do todo o Antigo Testamento, no primeiro, você vai encontrar vestígios de uma igreja, e um incipiente de uma igreja, e traços, e que lembram as características da igreja. Aqui nós estamos em um texto, embora seja uma passagem muito dramática, uma passagem muito difícil e arriscada, nós acabamos de ler, e muito antes de Abraão ter mudado o seu nome para Abraão, de Deus ter feito esta feita, né? Muito antes, Abraão vivia tranquilo, irmãos. Então, aqui o texto que nós estamos lendo, nos carvalhais de Manre, ele vivia de uma forma tranquila, ali aguardando, então, a promessa de que ele havia recebido do próprio Deus. Quem se lembra do capítulo 12, onde Deus vai sair da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? E farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas a gente vê que Abraão estava ali, irmãos, em os carvalhos de Manre, nos carvalhais de Manre, vivendo a sua vida, vivendo, aguardando a promessa que Deus havia feito para ele, né? Ser pai de muitas nações, não é assim, irmão? Ser pai de muitas nações, que para ele, com toda certeza, era algo inimaginável. Ser pai de nações, quem era Abraão, sem filhos até o momento, né? Velho, né? Avançada idade, então era difícil. Imagina Abraão pensando, eu serei pai de muitas nações, mas irmãos, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia! O que é impossível aos homens é possível para Deus. E Abraão é conhecido como pai da fé. Ele acreditou, irmãos, e ali pôde receber. Então, irmãos, se Deus prometeu algo para você, ele vai cumprir, amém, irmãos? Ainda que seja impossível, Deus cumpre o que promete. Glórias a Deus, meu irmão. E é assim que é, pois a palavra diz isso, não sou eu. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, irmãos. Então, se ele prometeu, ele cumpre. Glórias a Deus. Mas o texto que acabamos de ler, irmãos, fala sobre uma guerra que está acontecendo, não é? Então, é 4 reis contra 5 reis. Foi assim que eu li? Você também?
Então, 4 reis contra 5. Nós estamos aqui diante de um texto que fala de guerra que está acontecendo. Guerra esta que era muito comum para a época. Guerra esta que aconteceu porque era comum, disputa por território, despojos, disputa por pessoas, por lugares. Tudo isso acontecia com muita frequência, irmãos. Participando, então, dessa guerra estavam esses 5 contra 4. Então, resumir aqui essa grande história, para resumir, os 4 reis conseguiram vencer, então, os 5 reis. E dentro desses 5 reis, meus irmãos, estavam quem? Os reis de Sodoma e também quem? Gomorra. Dentro desses 5 reis estavam eles que foram derrotados. E vivia alguém em Sodoma, muito importante para Abraão. Quem era? Ló. Ló vivia em Sodoma. Lembra que eles, olha, Abraão chegou nele, olha, nossos pastores não podem brigar com os seus. Nós somos irmãos, nós somos chegados. Eu faço o seguinte, se tu ires para a direita, eu irei para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Então, eles haviam então se separado. E Abraão estava vivendo aonde, irmãos, hein? Sodoma, não era? Está no versículo 12 e 14, ó. 14 e 12. Também tomaram a Ló, que habitara em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Ló morava em Sodoma, irmão, então foi levado cativo. Então Sodoma perde a guerra, leva cativo, então Ló leva os seus bens, tudo aquilo que ele possuía, levou todo mundo junto ali com os reis que foram vencidos. Então ele leva, então é levado cativo. E no versículo 18, nós temos aí a informação de que Abraão soube do que estava acontecendo com o seu sobrinho Ló. E ali Abraão mudou as suas tendas. O versículo 18, o último versículo do 13, irmãos, diz exatamente o que nós estamos falando, o 14 repete, né? E Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, não é, irmãos? E o que ele fazia ali? Edificou ali um altar ao Senhor. Então Abraão estava servindo a Deus. Abraão estava ali na sua vida tranquila, servindo a Deus, aguardando a promessa, aguardando tudo aquilo que iria acontecer com ele. Quando de repente alguém que participou da guerra de 4 reis contra 5 vai lá e vai dar uma informação para ele, vai trazer uma informação para ele e uma notícia ruim vai chegar para ele. Essa notícia ruim veio até ele. Então, meus irmãos, qual foi a notícia? Que Ló foi levado cativo, não é, meu irmão? E nós precisamos entender, meus irmãos, que independente de estarmos na presença de Deus, fazemos a vontade do Senhor, dependente de estarmos diariamente realizando tudo aquilo que o Senhor nos manda, irmãos, as notícias ruins vão chegar até nós também. Notícias ruins vão chegar para nós, como já chegou muitas, né? Para mim e para você, no longo da nossa vida com Cristo, ou não, irmãos? Só chegou notícia boa para ti, para você, nesse período todo que você está com Cristo? Chegaram notícias ruins? Também chegam. Notícias boas, mas notícias ruins também chegam. Notícias ruins como essa que Abraão recebe. E elas vão continuar a chegar essas notícias ruins. Mas qual que é a diferença? A diferença, querido, é que Deus pode transformar as notícias ruins em vitória. Deus é especialista em transformar notícias ruins em vitória, irmão. Olha, irmãos, nós estamos diante de um Deus que tudo pode, um Deus que nos ajuda nas nossas dificuldades. E é aquele quem nos entrega a vitória. Aleluia. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, no 13, veio uma notícia ruim para Abraão. E ele estava ali servindo a Deus, cultuando a Deus, fez um altar nos carvalhais de Manre. Estava tudo bem, tranquilo, vamos aqui. Mas, de repente, vem alguém. Imagina Abraão vendo a pessoa chegar lá no fundo. Olha, será que está trazendo notícia boa ou ruim? E aí no versículo 13 é o que está acontecendo. Então veio um que escapou da guerra. Então veio um que escapou, irmão. E contou ao quem? A Abraão, o hebreu. E aí mais uma vez a informação de que ele habitava nos carvalhais de Manre. O amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, eles eram confederados de Abraão. Abraão recebe então uma notícia muito ruim, queridos. Muito ruim. Mas Abraão, diante dessa notícia, ele não ficou parado. Ele não ficou chorando. Ele não ficou ali desconsolado. Ele age, não é, meu irmão? Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai, então, tomar uma atitude. Quando ali no versículo 14,
Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, o que ele fez, irmãos? Ficou parado, ficou ali chorando, ficou ali desconsolado. Olha o que ele fez. Algo ele fez, não foi? Ele fez o que, irmãos? Ele armou os seus criados, nascidos em sua casa, quantos? 318. E o que ele fez? E foi atrás, foi perseguir até Dan. Olha só, irmãos. Veja que coisa, né? E aqui nós precisamos continuar a transformar o texto dentro daquilo que realmente hoje é para nós. E aqui, irmãos, aqui já há algo importante, mais algo muito importante para nós. As atitudes que Abraão toma perante essa notícia que foi levada para ele, nos revela, irmãos, evidentemente, uma característica da igreja. Uma característica, como disse no começo, da igreja. E é o que eu e você devemos consolidar diariamente, cada dia. Tudo isso que representa ser igreja. Saber, irmãos, o que se passa com os irmãos. Olha só que coisa interessante. Cada um de vocês, evidente, passa por muitas coisas, não é, irmãos? Muitas dessas situações que vocês passam, muitas vezes é calado, né? Você não fala tudo o que você está vivendo. Muitas coisas que acontecem na sua vida, você fica calado. Só passa você e Deus. Só Deus sabe, não é? Daquilo que você enfrenta, daquilo que você passa, não é, irmãos? Ou tudo que você passa de coisas ruins, notícias, problemas, você fala. Hã? Tem muitas coisas que ficam só entre nós e Deus, não é, meu irmão? Não é assim? Muitas coisas, muitas coisas mesmo, nós ficamos calados. Isso muitas vezes, irmão, não é bom para nós. Por quê, irmãos? Nós sabemos que você não quer levar preocupação, né? Se eu falar para fulano, ele vai ficar preocupado. Se eu passar para alguém, ela vai ficar preocupada. Né? Então eu prefiro ficar com isso no meu coração e isso vai sarar dentro de mim, com o tempo vai passar. Mas isso não se pode fazer, meu irmão. Porque você precisa entender que nós somos uma igreja, não somos? Nós somos uma igreja. E essa igreja não pode ser só no nome, irmãos. Essa igreja precisa de fato ser uma igreja. E quando nós escondemos algo do irmão que constitui um corpo com você, não é legal. Porque é exatamente que nós estamos sendo constituídos para realmente ajudar o que, irmãos? Uns aos outros, não é? Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, não é, irmãos? Para sermos uma igreja vivante, uma igreja que realmente, de fato, como ela representa. Mas nós, irmãos, muitas vezes escondemos as coisas e não queremos falar, porque não queremos levar preocupação. Mas nós não temos esse direito, irmãos, de esconder as coisas. A partir do momento que eu e você entendeu o que é ser igreja, e a partir do momento que fazemos parte de uma igreja, não podemos, irmãos, esconder problemas. Não podemos ficar só para a gente, porque aí deixamos de ser igreja. Não compartilhamos as nossas frustrações, as nossas situações. Então, por que ser igreja assim? Se eu mesmo fico com essas coisas para mim, ser igreja desse jeito, irmãos, não é. É melhor a gente estar em qualquer outro lugar. Por isso, irmãos, hoje o Senhor nos mostra e nos exorta para que a gente possa, de fato, ser esta igreja que sabe do problema um do outro, sabe? Que realmente quer ajudar, que quer realmente ouvir o outro, e for muitas vezes só para um desabafo e já se sente melhor a pessoa. E talvez falte mais ainda isso entre nós, e isso acontece mais pouco, mas precisa acontecer mais, irmãos, dentro desta igreja, porque isso é bom. Veja que aqui é um caso atípico, porque Ló estava cativo. Ele não poderia ir lá levar a notícia a Abraão. Ele estava preso, mas alguém foi levar até ele. E falando propriamente de nossa realidade como igreja, esse caso não se repete. Muitas vezes a gente fica, sabe, a gente está aqui e não conversa. Não conversa com o nosso irmão, não conversa com um ao outro e saber das questões da vida, do problema, do dia a dia que a gente passa na nossa história diariamente. Não é, irmãos? Então, você veja que a gente não conversa sobre isso. Notícias ruins chegam a todo momento para você. E o que você faz?
Se retrai e não se abre. E isso acaba sendo algo ruim. Pode provocar muitas coisas em você. E sendo uma igreja que realmente a gente preza dentro do modelo bíblico e a gente quer seguir, quer realmente ser como eles, aí a gente está falhando, meu irmão. Estamos falhando. E hoje o Espírito Santo quer que mudemos este quadro e que realmente, de fato, venhamos falar dos nossos problemas, daquilo que a gente passa, das lutas, das provações, privações, situações adversas. A gente precisa estar se ajudando um ao outro, irmão. Do contrário, nós vamos fracassar. Então, meu irmão, o papel nosso como igreja é ajudar a cada um a transformar de fato as notícias ruins em vitória. O Senhor quer isso, irmão. De que forma nós podemos nos ajudar? Algo muito importante, oração. De que forma podemos ajudar um ao outro, irmãos? Sabendo da informação, a gente dobra o joelho junto, não é? Sabendo das coisas que estão acontecendo com você, não, vamos orar junto. E isso vai acabar, essa notícia ruim vai ser transformada em vitória da sua vida. Isso, irmãos, é algo comum, algo que deveria acontecer com muita frequência entre nós. Saber das situações e dos problemas que a gente passa, irmãos, para que a gente possa orar junto. Para que a gente possa orar junto e poder elevar as vozes ao nosso Deus, para que a situação se resolva, não é? Para que Deus possa intervir na sua casa, para que o Senhor possa ali então te trazer a vitória que você espera. Sofrer sozinho, irmãos, não é bom, até porque você tem aqui um corpo, olha aí, um corpo que pode então orar junto com você nesta sua causa, hein, irmãos, não é? Então, irmãos, hoje o Senhor quer nos falar para que a gente possa entender de fato mais ainda as características evidentes de uma igreja. E isso faz parte da igreja, irmão, saber das situações uns dos outros, para que possamos intervir e possamos orar juntos e a vitória virá em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Então, irmãos, nós podemos ajudar uns aos outros. Quanto mais a oração, será melhor, não é, irmãos? Imagina você orar sozinho todo dia por esses problemas, essas notícias. Não seria melhor a gente orar junto, cada um saber, para que a gente possa se unir para orar? Quanto mais pessoas orando, será melhor, não é, irmão? Melhor é, irmãos. Quanto mais gente orando pelas causas suas, será melhor, irmãos. Quanto mais gente estiver unida em oração, é melhor. A vitória será certa em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então você não pode esquecer da nossa realidade como igreja. Ela é diferente de lá fora, porque lá fora há só um estereótipo, um modelo, mas não se segue. Aqui não, nós precisamos ter o modelo e segui-lo, o modelo como igreja que somos. Então, irmãos, não deveria ser assim lá, mas é uma realidade. É final dos tempos, não é, irmãos? Mas lá os interesses são outros. Aqui nós devemos lutar pelaquilo que a Bíblia diz, amém? Lutemos e busquemos cada vez mais aquilo que a Bíblia nos diz para nós fazermos, glórias a Deus. Então, irmãos, saber dos problemas, das notícias ruins que cada um de vocês tem recebido, devemos saber e orarmos para que esses problemas sejam resolvidos pelo nosso Senhor Jesus. É assim que nós vamos prosseguir, irmãos. Seja qual for, sabe? Seja qual for o problema, a situação, nós temos, irmãos, essa incumbência de nos mobilizarmos. Ainda além de orar, a gente pode ir além. Seja, dependendo do problema, a gente pode estar ajudando mais, sabe? Intervindo de fato na causa e ajudando mutuamente como igreja, e o problema será resolvido. Amém, meu irmão? Para que isso aconteça, evidentemente, é necessário que o corpo fale. Essas partes integrantes do corpo precisam conversar, precisam falar o que está acontecendo com você, dos seus problemas, para que a gente possa atuar orando juntos, para que se resolva. Precisamos nos mobilizar, mas às vezes tem assunto que é difícil, né, de comentar, de falar, às vezes você se sente um pouco assim, meio receoso de falar, que são assuntos difíceis para você, né, moço? Mas ainda que seja difícil, querido, nada impede você chegar no irmão e dizer, olha, ore por mim, eu estou passando um momento difícil na minha vida, sabe, irmão? E aí o irmão vai orar por você, ainda que você não fale o assunto todo, mas olha, chegue no irmão e diz, olha, estou passando um período difícil na minha vida, se você puder orar por mim, eu agradeço.
Olha aí, não é fácil? E a pessoa vai orar por você e vai levar ao Senhor e dizer, olha, Senhor, fulano de tal. Eu não sei o problema dessa pessoa que está passando. Ela não me disse, mas o Senhor sabe, Pai. Entra ali, Pai, naquela causa. Traga a vitória para ela. Mude o cativeiro dela. Em nome de Jesus. Olha aí, meus irmãos. Não é fácil a gente fazer isso uns com os outros. Isso que é importante. E precisamos disso, irmão. Saber dessas notícias ruins que têm chegado até você. Tiago 5,16, irmãos, fala ali que nós devemos orar uns pelos outros para que sareis. Olha só. Se a nossa função aqui não é orar, irmãos, nós não estamos fazendo o básico como igreja. Precisamos orar uns pelos outros para que possamos sarar, irmãos. Olha só que coisa importante, porque o corpo, ele é um corpo que precisa um do outro. Então, se estamos individuais, isso não vai dar certo. Precisamos fazer aquilo que a palavra nos ensina, que é orar uns pelos outros. E é porque, irmãos, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, entendemos que você é uma parte importante, que não está aqui só por acaso, não está aqui só para realmente estar, mas fazer a função que lhe é devida, que é uma delas, é orar uns pelos outros. Amém, meu irmão? Os membros do corpo dessa igreja e de uma igreja precisam de apoio, irmãos. Todos nós precisamos de apoio, encorajamento, fortalecimento. Todo o corpo precisa, queridos, estar recebendo isso, ânimo, né? Um abraço muitas vezes, né? E fará que nós venhamos nos sentir melhor, sabe? E isso não pode parar de acontecer entre nós, irmãos. O amor fraternal, fraterno entre nós, ajudando mutuamente uns aos outros. E aqui você precisa encontrar isso. Não desprezo, não isolamento. Não, irmãos, nós precisamos nos unir cada vez mais para que possamos lutar, continuar a nossa luta para ser uma igreja diferente. Amém, irmão? Glórias a Deus. Então, meu irmão, não podemos deixar de falar das nossas necessidades, nossos problemas. As notícias ruins vão continuar a chegar a mim e a você. Agora, o que nós vamos fazer com essas notícias ruins? Aí é que está. Está em tuas mãos. Você pode passar esses problemas sofrendo, sem falar. Mas você pode também desabafar e falar aqui, ó, com uns com os outros, ou só para mim, muitas vezes. Muitos irmãos conversam comigo, a gente ora junto, e o problema ali, irmãos, é resolvido para a glória de Deus. Mas nem todos têm, e a gente fica preocupado, porque muitos ficam calados, não querem falar. E não podemos forçar, não é? A ninguém a falar. Mas, irmãos, hoje você se sinta encorajado pelo Espírito Santo a falar dos seus problemas, das notícias ruins que você está recebendo, para que possamos dobrar os nossos joelhos e, unidos em oração junto ao Pai, possamos obter a resposta e a vitória. Em nome de Jesus, irmãos, não podemos, irmãos, nos inibir e não nos deixar inibir de realmente participar, ser participativo como igreja. Devemos estar atento e fazer aquilo que realmente o Senhor nos disse para fazer, meu irmão. Então, meu irmão, que isso possa mudar dentro do seu coração. É importante a gente compartilhar nossos momentos ruins, sabe? Nossa vida que nós temos levado, para que possamos então estar juntos e vencer essas barreiras para a glória do nome do Senhor. Vamos ser assim, queridos? Não vamos esconder nada, amém, irmãos? Vamos falar e possamos orar juntos para que o problema seja resolvido, amém? Gálatas 6:10, abre aí. Nós precisamos estar unidos uns aos outros, ajudando. E a palavra está repleta de informação. Que não nos falta, irmãos, palavra, versículos que comprovam o que devemos fazer. Isso é importantíssimo. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Acharam?
olha o que nós devemos fazer. Uns pelos outros. E ainda mais ainda, aqueles que fazem parte aqui com você, que nós devemos fazer. Amém? Acharam? Amém. 6:10. Gálatas 6:10. Vamos esperar a nossa irmã achar. Amém, irmãos? Vamos ler. Vamos lá. 1, 2 e 3. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos... Olha aí, mais uma vez, hein? Mais alto. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, irmãos. Glória a Deus, queridos. Então, irmãos, quem são os domésticos da fé? Olha só, irmãos, somos nós. Eu e você, irmãos, que estamos aqui, o dia, domingo a domingo, nós estamos nos nossos cultos, nós estamos aqui, irmãos, nesse movimento de ser igreja. Então, nós precisamos fazer o bem, irmãos, a todos. Mas aqui diz, principalmente aos domésticos da fé, a eu e você. Então, para a gente fazer o bem uns aos outros, precisamos então, também saber dos problemas de uns aos outros, para a gente poder agir, para a gente poder atuar, para a gente poder ali ajudar os nossos irmãos. O que você está precisando de alguma coisa? E aí, está tudo bem? Tá? Seja sincero, vamos ajudar uns aos outros. Precisa de alguma coisa, precisa de um apoio, sabe, irmãos? Isso deve ser entre nós, isso deve acontecer cada vez mais entre nós, irmãos, que isso crie-se um costume e a gente possa, então, perguntar. Se a pessoa não fala, a gente pergunta, meu irmão. E aí, como é que tá? E aí, como é que tá você, meu irmão? Estou percebendo o seu semblante meio triste, abatido. A gente sabe, né, irmão? E aí você chega na pessoa. O que está acontecendo? Com o passar do tempo, a gente sabe como é cada um, né, irmãos? Como cada um é. E essas poucas horas que a gente passa aqui, a gente já percebe como a pessoa está. Então, queridos, se a gente não tem algo que venha e fale o que está acontecendo, a gente mesmo pergunta. E a gente pergunta se está tudo bem e o que a gente pode fazer pela pessoa para que realmente ela fique bem. Amém, meu irmão? Mas não deixemos de fazer o bem. Enquanto é tempo, irmãos. E principalmente os domésticos da fé. Glórias a Deus. Isso, irmãos, nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer, irmãos. Nós não podemos estagnar. Uma igreja que para nas suas atribuições, ela vai perecer, ela vai retroceder. A igreja ela precisa avançar em ser igreja. Em todas as suas facetas, em todas as suas características, ela precisa ir adiante. Ela precisa ir adiante, porque o tempo está acabando, irmãos. O tempo está se findando. O tempo de estar aqui na terra como igreja está acabando. E nós devemos aproveitar esse tempo para fazer o bem, para realmente exercer a principal característica da igreja. Você sabe qual é? Jesus falou, irmãos, que deveríamos amar quem uns aos outros. Senhor Jesus. E a igreja, ela precisa amar uns aos outros. Foi isso que Jesus nos ensinou. Olha aí, João 13, 34 e 35. Vamos ler lá. Jesus traz um novo mandamento. E ali esse mandamento precisa ser seguido com unhas e dentes, para que a gente possa, então, fazer a diferença, meu irmão. João 13, 34 e 35. Glórias a Deus, olha aí. Vamos ler, irmãos? 1, 2 e 3, vamos lá. Nisto todos conhecerão. Primeiro 34, né? Vamos lá, perdão. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois, se vos amardes uns aos outros. Vamos ler mais uma vez, irmãos.
um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também a vós uns aos outros vos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Glória a Deus, irmãos. Olha só, isso é a característica principal da igreja. Jesus disse para amarmos uns aos outros. E amar significa, irmãos, amar de fato. Amar significa, e se for preciso, dar a sua vida pelo seu irmão. E aí, quantos de nós estamos dispostos a isso? Dar a nossa vida pela do irmão. Isso é amar. Isso é amar. Abraão ouviu o que estava acontecendo. Ele não pensou duas vezes, foi arriscar a sua vida por amor a Ló. Ele montou ali uma equipe e foi atrás. Vamos lá, onde quer que esteja, ele vai arriscar a sua vida. Pensa que não, irmãos. Ló estava cativo depois de uma guerra. E ir lá significaria, irmãos, até mesmo morrer. Porque ele ia ter um embate com esse que estava com Ló. Então Abraão arrisca a sua vida, não só dele, mas de 318 que estava com ele. Arrisca a sua vida por amor de Ló. Mais uma característica da igreja, irmãos. Muito antes dela nascer, nós devemos arriscar a nossa vida pelo nosso irmão, se for preciso. E aí, irmãos? Isso, quanto de nós estamos dispostos a isso? Arriscarmos a nossa vida um pelos outros. Aí é a igreja, é ser igreja, uma característica forte da igreja. 1 João 3:16. Mais uma informação, mais um texto importante. 1 João 3:16. 3:16. E ali está algo importantíssimo. É o que devemos fazer. Se estivermos, de fato, incumbidos dentro da palavra de Deus. O amor do Senhor consiste nisso. E a gente precisa estar também apto a realizar essa tarefa. 1 João 3:16. Amém, irmãos? Vamos ler? 1, 2 e 3. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Mais uma vez, bem alto, hein? Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aí, meu irmão, e agora, hein? E aí, queridos? Precisamos levar a Bíblia como ela é e aquilo que ela diz. Qual a disposição nossa em realizar isso? É por isso que quanto antes estivermos prontos, porque daqui para frente e até o final a batalha vai se intensificar. E a última batalha de todos os tempos está se aproximando. E será que nós, como igreja, chegará esse tempo, nós estaremos dispostos a nos arriscar a vida por cada um de nós, por cada um de vocês? E é por isso que nós temos que nos apressar em sermos, de fato, uma igreja que se arrisca um pelo outro, que faz tudo o que é possível pelo outro, que não mede esforço para ajudar o outro, que faz parte integrante dentro desse corpo. Alguém vai dizer, pode até dizer, mas Abraão era parente de Ló, era sobrinho, né? Era do sangue. Agora eu não vou dar a minha vida por quem não é do meu sangue, né? Alguém pode pensar, Ló era parente de Abraão, era sangue. Agora arriscar a vida por quem não é do sangue, não faz parte do meu parentesco, hein, irmãos? Aí a pessoa pode até dizer. Mas na nova aliança, meu irmão, houve uma mudança significativa. Na nova aliança, essas coisas mudam. E a palavra ela se torna maravilhosa por causa disso. Ela nos traz a resposta.
E eu quero contigo abrir Mateus 12, 46 a 50. E ali consiste ao que o próprio Senhor Jesus falando. E é isso que precisamos seguir. Nós precisamos seguir tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos falado. Através da sua palavra, Mateus 12, 46 e 50. Evangelho de Mateus 12. Amém, meu irmão? E aqui vai cair por terra se você pensou nisso. Abraão é parente de Ló. E logo, ele, claro, vai dar o sangue dele, vai se arriscar por Ló. Mas aqui agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos algo que Jesus mesmo fala. Vamos ler até os 46 a 50? 1, 2 e 3. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis que a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão e a minha irmã. Olha aí, meu irmão. Vamos de novo, finalzinho. Eis aqui minha mãe e os meus irmãos, porque vontade do meu Pai, que está no céu. Pronto. Jesus disse que você tem outra família. Aquele que faz a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não que você tenha que abandonar seu parentesco, sua família, irmão. Não. Não é isso. Mas você também não pode esquecer da família que foi constituída por Deus. Da família que você adquiriu nova. Quando você passa a participar de um corpo como esse, você adquiriu uma nova família. Uma nova família que faz a vontade de Deus. Que faz aquilo que Deus manda. E que deve ser amada também. Assim como os seus do seu sangue. Amém, meu irmão? Isso é importante, querido, que a maior guerra de todos os tempos está para começar. Precisamos estar unidos como família, precisamos confiar um no outro, precisamos ajudar um ao outro, encorajar uns aos outros, precisamos dar valor a este corpo. E se preciso for, arriscar a nossa vida em prol dos nossos irmãos. Para isso acontecer, é preciso confiar um no outro. Para aumentar a confiança é necessário um vínculo, um diálogo, mas a conversa precisa ser profunda, e principalmente em saber como está a nossa vida, os nossos problemas, para que possamos ajudar uns aos outros. Ser igreja é isso, meu irmão. Ser igreja é isso. Precisamos de união, precisamos estar consolidados, para que possamos chegar lá no final, poder dizer, não, vale a pena morrer pelo Sebastião, aleluia. Vale a pena sim. Vale a pena morrer por todos os meus irmãos. Vale a pena, porque eu conheço eles. Eles estão lutando comigo ombro a ombro há muito tempo. Então, vale a pena morrer uns pelos outros. Aleluia, glória a Deus. Seja qual for a situação, irmãos, precisamos disso. O que falta hoje na igreja, no mundo inteiro, é isso. A união, a consolidação de ser de fato uma igreja. E entendamos, queridos, que não será com pessoas de fora que nós vamos vencer a guerra. Volta para o texto lá. Não será com pessoas de fora que nós vamos vencer a guerra. A guerra será vencida, irmãos, aqui por nós, por este corpo aqui que foi constituído pelo próprio Senhor. A guerra, querido, vai ser vencida comigo e com você. Não será com gente de fora, não será. Não será com pessoas que não sabem o que significa ser igreja que nós vamos vencer a guerra, irmãos. Será com pessoas que sabem exatamente o que significa a igreja. Aleluia!
Louvado seja o Senhor, irmãos. As nossas guerras são vencidas neste corpo aqui, irmãos. As nossas guerras que a gente enfrenta é aqui que a gente vence, sabe? É confiando um no outro, é orando uns pelos outros. É dessa forma que a gente vence nossas guerras. Amém, meu irmão? Abraão não precisou chamar ninguém de fora para vencer, para reconquistar o seu sobrinho. Ele precisou? Olha o que está escrito na sua Bíblia aí, no texto. Quem ele chama para ir para a guerra, para recuperar Ló e seus bens, seus familiares? Ele chama alguém? Ele chama pessoas de fora? Hã? O que está escrito no versículo ali, irmãos? 14, né? Então, quando ele sabe da notícia, pronto. Agora eu vou chamar aqueles que moram aqui vizinhos de mim. Vamos lá, vamos formar uma coalizão e vamos lá vencer, reconquistar o meu sobrinho Ló. E o que está dizendo no 14? Não foi isso que aconteceu. O que ele fez, irmãos? Abraão, quando ele soube a notícia que estava preso, ele armou quem? Os seus criados. E quem mais? Os nascidos em sua casa. Quantos? 318. E os perseguiu até? Entenda, queridos. Quem está lá fora não sabe da realidade que a gente vive. Quem está lá fora, irmãos, não conhece a nossa vida. Não sabe o que a gente está passando. Quem está de fora não vê, não consegue entender a nossa vida, o nosso cotidiano, os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Quem está de fora não consegue ver, irmãos. Quem te conhece, ainda que seja pouco, está aqui dentro. Aleluia, irmão. Quem te conhece, ainda que seja pouco, está aqui, irmãos. É aqui, ora por você, é que está aqui com você. E em algum momento, se você se desabafar, ela vai estender a mão para você para te ajudar nas suas dificuldades. É aqui dentro, irmãos, que a gente consegue resolver os problemas da gente. Então, as guerras, irmãos, precisam ser vencidas por nós mesmos, não por pessoas lá de fora e que não te conhecem. Mas é aqui, irmãos, que a gente consegue vencer, porque a gente fala o problema, a gente vai orar junto e, se preciso for, a gente faz mais além e resolve a situação para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Então, irmãos, encontremos aqui as soluções dos nossos problemas. Encontremos aqui as nossas soluções, orando juntos, sendo igreja, fazendo a vontade de Deus. E quem te conhece, irmãos, que está aqui, o pouco que conhece, ele não vai medir esforço para te ajudar. Para realmente, nem que for orar com você, essa pessoa vai se disponibilizar para orar. Então, é aqui que a gente, irmãos, tem condições de vencer as nossas guerras. Transformar as notícias ruins em vitória. Amém, meu irmão? Glórias a Deus, queridos. Quem vai arriscar a sua vida por você, se for para se arriscar, não são pessoas de fora, meu irmão. São pessoas daqui de dentro. Quando a gente estiver num contexto mesmo de perseguição, a gente vai estar unido. A gente vai estar junto e a gente vai vencer a guerra junto. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. E é isso que devemos fazer, irmãos. Nos conhecer mais e mais, sabe? O que falta é a gente nos conhecer mais e mais, saber cada vez mais da nossa vida, os nossos anseios, problemas, para que a gente possa se unir, confiar mais ainda um no outro e assim poder desfrutar de uma igreja saudável, de uma igreja realmente viva e que realmente faz a vontade do Senhor. Glórias a Deus. Conhecendo um ao outro, irmãos, geramos confiança. E gerando mais confiança, nós vamos comprar cada vez mais brigas e vencer estas brigas no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? A função principal da igreja é essa. Jesus entregou a missão dele a pessoas desconhecidas? Não. Jesus entrega a missão, irmãos, uma das maiores missões, a 12, que ele conhecia muito bem. Eu não conhecia. Ele conhecia os seus discípulos? Jesus? Conhecia, irmãos? Então ele entrega a missão a quem ele conhece. Porque ele sabe do potencial que cada um tinha para cumprir aquela missão. Nós estamos, queridos, em uma missão nessa terra também dada por Deus, de seguir como igreja atuante, uma igreja que avança e que tem os seus problemas, sim, mas ela precisa contornar esses problemas e viver de uma forma que busque ser, de fato, dentro de um modelo bíblico ao qual nós estamos inseridos. Então, meu irmão, que você entenda nessa manhã a sua responsabilidade como igreja.
e as características que a gente falou aqui, que precisam se aflorar ainda mais entre nós, para que a gente busque, então, estar num momento certo, a gente está confiando plenamente no outro e buscar ser ali o que o Senhor pede, se arriscando pelo outro, fazendo o que for possível para que o outro esteja bem, para que o outro também vença, assim como você venceu. O final, que acontece no versículo 16, Abraão tem êxito naquilo que faz, então ele vai com os seus da sua casa, se arrisca a sua vida, e vai no 16, o que diz? Ele tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também quem? A Ló, não é? Seu irmão, os seus bens, e também as mulheres e o... Veja, irmãos, a notícia que era muito ruim, pôde ser transformada em vitória. Aleluia. Uma notícia ruim que, com certeza, ali entristeceu Abrão. Ele ali teve a estratégia, montou ali a sua comitiva e foi atrás. Arriscou a sua vida e ali ele obteve a vitória no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? O que precisamos entender é que fazemos parte de uma missão muito grande, fazemos parte de algo que é muito raro de se encontrar hoje em dia, irmãos. Uma igreja que renasce, mesmo ainda das cinzas, mesmo ainda de uma igreja que está falida no mundo inteiro. Nós renascemos e vemos para a Bíblia e vemos que os modelos que têm sido seguidos não são esses, a qual está na palavra, são diferentes. Mas nós entendemos que não era o modelo certo. E aqui, ainda que nós não temos alcançado o modelo certo, o modelo realmente plenamente, a plenitude do modelo, nós estamos lutando para conseguir chegar. Nós estamos lutando para, pelo menos, dar passos, né? Ainda que sejam tímidos, passos tímidos, mas nós estamos dando esses passos. E isso é que é importante, saber o que devemos fazer e seguir. Mas nós não podemos errar em erros crassos, erros que são realmente, assim, que são realmente assim, que são muito pequenos. Nós precisamos avançar, irmãos. E avançando, nós vamos continuar a prosseguir para esse alvo. Você entende, irmãos, que é isso que nós precisamos? De nos chegar mais ao próximo, que está sentado do teu lado aí. Que muitas vezes nós só o cumprimentamos, mas nós não conversamos de tudo. Nós só falamos sobre outros assuntos e o principal é saber como está a vida dessa pessoa, a gente não pergunta. Isso precisa mudar. Isso precisa acontecer. Saber das notícias ruins para que possamos agir. Para que esse modelo continue existindo, irmãos, é necessário a tua participação. A tua participação como igreja. E é necessário que cada um de nós façamos a nossa parte como integrante deste corpo. Por isso precisamos dar valor ao corpo de Cristo. Este corpo. Vamos dar valor, mais valor. E entender que cada pessoa é importantíssima dentro desse corpo. Sendo importante, é fazer o que você já sabe que deve fazer. Ajudar uns aos outros, amar um ao outro e viver conforme a palavra de Deus. Amém, meu irmão? E vamos então aqui fazer uma oração. Mas que você sabe, irmãos, que nesse lugar nós temos reunidos para trazer o que estava perdido. Trazer novamente uma essência. E a verdadeira identidade da igreja que se perdeu, nós podemos voltar a ser realmente, ter essa identidade. Ser igreja não basta nos reunir, ser igreja não basta estar aqui orando e isso é parte que deve existir, mas é muito mais do que isso, como o Senhor Jesus nos coloca. Amar-nos uns aos outros e ajudar os domésticos da fé, e se preciso for, dar a nossa vida pelo nosso irmão. Para isso é necessário confiança, é necessário a gente ter laços cada vez maiores para que isso possa ser possível.
um cordão de várias dobras, ele é mais difícil de ser quebrado, não é, irmãos? Olha quantas dobras tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha só, muitas dobras, né? Então, quanto mais dobras a gente tiver, vai ser muito mais difícil, irmãos, do inimigo nos vencer. Até porque Jesus é que está à frente da igreja, amém, irmão? Ele que nos dará a vitória, para a glória do nome do Senhor. Não se esqueça, você adquiriu uma nova família, amém? Além da que você já tem, você tem uma nova família. Olha aqui, os irmãos aí. Você tem uma nova família, irmãos. Ela não deve ser desprezada, pelo contrário, deve ser amada, amém? Deve ser ali acolhida para que a gente possa continuar sendo igreja, para a glória do nome do Senhor. Você deve conversar cada vez mais com esta família que você adquiriu. Converse sobre tudo, sobre os problemas, sobre coisas boas, coisas ruins também, porque afinal de contas, Romanos 12:15 fala, né? Alegreis com os que se alegram, chorais com os que choram. Há momentos que a gente compartilha coisas boas, mas há momentos de tristeza, há momentos de realmente turbulência que a gente passa. Notícias ruins chegam e você guarda para si. Não faça mais isso. Abra-se para que a gente possa orar junto, dobrar o joelho e essas notícias ruins possam ser transformadas em vitória. Aleluia. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Vamos aqui ficar de pé, queridos? Vamos aqui ficar de pé e orar ao Senhor. O último versículo nessa manhã, Efésios 2:19, para a gente orar. E assim, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê cada vez mais visão e que enxergamos cada vez mais a igreja que está reunida aqui e sanamos os problemas que a gente tem enfrentado. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém, meu irmão? Amém. Vamos ler. Glórias ao Senhor. Do 19 até o 22. Vamos ler todos juntos, hein? 19 ao 22. Capítulo 2. Vamos ler todos juntos? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos? No 3, hein? 1, 2 e 3. E assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Glória a Deus. Mais uma vez, bem alto, irmãos. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Espírito, que qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, nós somos santos de uma família de Deus, pertencemos à família de Deus. E aqui fala sobre edifício fundamentado naquilo que foi feito por Jesus, os apóstolos, né, irmãos? Todo edifício deve estar ajustado e que cresce, né, para o templo santo do Senhor. Você possa entender cada vez mais
significado seu aqui dentro desse lugar, como integrante de um corpo que precisa continuar a avançar, crescer, precisa se conservar, para que não possa haver, meu irmão, somente a palavra da igreja, mas ser de fato uma igreja que se importa um com o outro e que faz o possível pelo outro, para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Vamos orar ao Senhor nessa manhã e pedir a Ele que nos dê cada vez mais essa sensibilidade e que possamos nos importar um com o outro e que formemos cada vez mais uma igreja com laços cada vez mais maiores para a glória do nome do Senhor. Oremos, Senhor Jesus, nós aqui estamos, ó Pai, diante do Senhor e da palavra a qual o Senhor tem nos dado. Ó Deus, pedimos a Ti, ó Deus, nessa manhã, Pai, que Tu possa fazer dentro do coração de cada um, Senhor, nascer, Pai querido, um verdadeiro amor, um amor mais forte, um amor que cresce cada vez mais pela Tua igreja. E, Pai querido, entendemos das nossas responsabilidades. Entendemos, Pai, que ser igreja constitui muito mais do que reunirmos, Senhor, ó Pai, aos domingos, às quintas, aos sábados. Pai, de fato, se importar com o próximo, com o irmão, e saber, meu Pai, que ali o irmão passa também por situações, por luta, por dificuldade. Ó Senhor, ó, que possamos ter essa sensibilidade de perguntar aos nossos irmãos, Pai, se tudo vai bem, ainda que não haja uma resposta, Pai, que possamos continuar a perguntar e saber, Pai querido, do que está acontecendo com os nossos irmãos, Pai, com cada um integrante, pois a vida, ela tem sido difícil para todos nós, e os problemas, Pai, têm aumentado, as situações difíceis, Senhor, continuam acontecendo, mas, ó Pai, nós precisamos, Senhor, saber lidar com eles, sabendo que existe um corpo, existe integrantes de um corpo, Pai, que estão prontos para orar, para aconselhar, Pai, que está pronto para realmente abraçar, encorajar e realmente fazer o que for preciso para que, Senhora Pai, essas notícias ruins possam ser sanadas e transformar em notícias boas, em vitória. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que possamos continuar, Pai querido, consolidando, possamos continuar avançando, Senhor, não retroceder, mas que como igreja possamos avançar, meu Pai, na preocupação um com o outro e cada vez mais estejamos unidos, fortes, Senhor, e cada vez mais, Senhor Pai, essa união, este amor aumente entre cada um de nós, para que possamos, então, assim, de fato, ser uma igreja saudável, uma igreja que realmente preza pelos valores da Tua gloriosa palavra e que assim que o Senhor, Pai, que se agrada em ver cada vez mais esse desempenho, um desempenho realmente de fato que avance cada vez mais. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, possamos continuar firmes cada vez mais, Senhor, olhando para Ti, olhando para aquilo que tudo que Tu fizeste pela igreja do Senhor, que possamos, Senhor, Pai, dar valor ao corpo do Senhor, que hoje aqui faz parte, ó Deus. Em nome de Jesus, guarda, proteja, abençoa a todos, que mais e mais o Senhor continue a realizar em nós, Senhor, a Tua vontade, a Tua obra prossiga, avance e que amemos cada vez mais o Senhor e a Tua igreja, e a quem faz parte dessa igreja, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, Te agradecemos por este momento, por tudo que o Senhor tem nos feito, pelo que ainda fará em nossas vidas. Deus, Tu possas abençoar este povo cada dia mais, que eles continuem, Pai, olhando para Ti, que a obra do Senhor seja plena na vida de cada um deles, em o nome de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Nos ajude a cada dia, Senhor, a não esquecer do que devemos fazer, de quem somos e o que, Senhor Pai, consiste no ser igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos nesta manhã por este culto, por todos que aqui vieram, que o Senhor continue a fazer e a operar na vida de todos. Em nome do Senhor Jesus, Te pedimos e Te agradecemos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. E muito ainda o Senhor fará. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.